Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Bora fazer mais um estudo aí nesse final de semana, pra gente começar a semana e o mês de setembro bem, né? Já correndo atrás dos resultados, aproveitando aí que nós tivemos um fechamento de mês. O mês de agosto foi um mês muito legal, que a galera fez. Eu particularmente teve alguns dias que eu fiquei sem operar, mas tudo por causa do contexto, que todo mundo já acompanha, já sabe como que eu faço, né? Então, muitas vezes acaba acontecendo e não dá a entrada que eu espero durante o dia e aí por isso acabo não operando. Mas foi um mês muito bom e agora a gente começa setembro já correndo atrás dos resultados de setembro. Se você está chegando agora nesse canal e está querendo aprender sobre Smart Money, você tem uma playlist gratuita no canal. E também, se você quiser clicar aqui nesse link que está nesse QR Code, você vai conhecer o nosso treinamento Smart Money. Nele tem tudo que você precisa para aprender a operar esse método. Tá? Saber as principais regiões onde está a liquidez, order blocks, todos os conceitos de Smart Money, só que de uma forma simples e objetiva, para que você possa aplicar ele em qualquer ativo e qualquer mercado do mundo que você precisar. Tá? Então, se você quer virar de vez a chave, segue aí e bora para cima. Bora falar do gráfico aqui do índice, vamos começar por ele. Vamos botar aqui no gráfico de 15 minutos, né? Sexta-feira foi um dia bem interessante, digamos assim. Ele fez movimentos bem objetivos. Quando a gente bota aqui no gráfico de 15 minutos, né? A gente tinha duas regiões aqui. Claro, durante o dia a gente marcou. E agora a gente tem assim, tinha esse Fair Value Gap dos 60 minutos e dentro desse Fair Value Gap dos 60 minutos a gente tinha esse Order Block do 15, que foi exatamente onde o preço veio parar. Então vocês percebam que ele respeitou o Order Block do 15 minutos e depois subiu tudo de volta. Uma coisa que eu sempre falo para a turma é o seguinte, tem que ter muita atenção em relação à reversão de movimento, porque muitas vezes essas regiões de liquidez aqui são regiões onde o preço costuma fazer esses movimentos para depois dar continuidade inversa, né? Então, assim, o que a gente sempre fala? Isso, inclusive, é material do treinamento. Um choque, ele só vai ser um choque de fato se quando o preço chegar na próxima região de venda, ele voltar e quebrar essa estrutura de novo. Enquanto não acontece esse processo, nós não temos reversão de tendência, tá? E a galera se confunde muito porque pega um movimento desse aqui, onde o preço fez essa quebra, né? Nós tivemos aqui, e aí começa a achar que ele pegou ali, ó, que ele já fez o choque aqui de novo e vai continuar subindo. Enquanto que a gente sabe que nós temos aqui o quê? O movimento que está consolidado nessa região. Então, assim, para eu ter de fato uma reversão de tendência, ele tem que perder esse fundo aqui, aí sim eu tenho uma virada do mercado. Enquanto isso, eu não tenho, né? Enquanto isso, a gente tem que procurar oportunidades nas extremidades, tá? E é isso que é o que faz a diferença entre ganhar e perder dinheiro no mercado, tá? O que a gente tem agora aqui nesse gráfico de 15 minutos? Primeiro a gente tem essa região de topo aqui, que é uma região onde o preço já veio, né? Então nós temos ela aqui como a próxima barreira do preço. Ele chegou perto, inclusive, com a notícia de sexta-feira, que deu ali, que era 5 horas da tarde, estava todo mundo enlouquecido no grupo, porque o preço tinha dado 2.000 pontos para cima. Né? Esse order block aqui já foi mitigado. O que eu tenho aqui ainda é essa região aqui de baixo. Né? Eu tenho esse imbalance do 60, do 15, aliás, né? Que inclusive está abaixo dessa região onde o preço buscou liquidez. E aí, o que é importante vocês saberem, essa região aí de baixo, que inclusive tem até esse order block aqui, ele seria o quê? Como a gente está falando do preço que fez uma movimentação, onde ele fez um topo mais alto, voltou, perdeu esse topo aqui, pegou liquidez nessa região aqui,
voltou um pouco mais. Quebrou essa estrutura aqui de novo. A gente está falando do movimento que ele pode fazer isso ou do movimento que ele pode vir aqui. São as duas possibilidades do preço. O que a gente tem contra nós nesse momento? O preço está exatamente no meio do caminho. Ele travou ali no meio do caminho e ficou essa briga. O que é o ideal para a gente tomar alguma decisão? Ele perdeu uma dessas estruturas. Sem ele perder isso, ele pode ficar brigando aqui até que algum dos dois lados vença, né? Aí sim, claro, vocês podem utilizar do time frame menor para tomar decisão, só que com essa movimentação de notícia é muito difícil você interpretar alguma coisa. Então, normalmente a galera que é mais nova se quebra todo tentando procurar a operação dentro dessas regiões. Por isso que é importante tomar cuidado e evitar fazer besteira quando o preço está nessas zonas de meio de caminho, tá? Então tomem muito cuidado, porque olha só, olha no gráfico de 5 minutos como que ele fechou o dia. Dentro desse range, depois da notícia, olha o tempo que ele ficou dentro do range e não saiu, ou seja, está muito travado esse preço, tá? A gente tem que ter expectativa agora para quê? Quando esse preço demonstrar um lado, aí você consegue colocar no 2 minutos, no 1 minuto e fazer um trade menor que seja, mas a favor do movimento que ele já está fazendo, né? Essas quebras de estrutura no time frame menor ajudam a você conseguir pegar um trade aí a favor do movimento que está acontecendo e não ficar brigando dentro dessa região aí, beleza? Então, assim, para o índice, a gente vai trabalhar com essas regiões aí e não adianta a gente espremer nada aqui no meio. Tem que esperar o preço ir para alguma extremidade para a gente pensar em alguma coisa, beleza? Bora falar do dólar. O dólar devolveu tudo que tinha feito à tarde, né? Ele foi lá no nosso... Ó, ele abriu aqui já, rompendo o topo. Fez o movimento que a gente estava esperando, inclusive a gente tinha marcado lá no Fair Value Gap, foi onde ele foi lá buscar a liquidez, né? E começou a fazer um retorno de pullback. Agora, o que a gente tem aqui? Ó? Continuo tendo essa região aqui de baixo, tenho essa região aqui como sendo um ponto crucial para mim. Por que eu falo dela ser um ponto crucial? Porque se o preço perder essa região, aí nós temos a confirmação dessa volta, tá? O que a gente tem, assim, ó, confirmação em termos, porque é exatamente como eu falei ali no índice. Isso aqui pode ser um sweep e ele seguir o caminho de alta. Então tem que ter muito cuidado com essas movimentações para saber o que está fazendo. O que eu sempre falo para a turma e eu falo no treinamento procurem para operar nas pontas onde a gente sabe que provavelmente o dinheiro está, né? Aqui em cima, né? Todas essas regiões são regiões importantes. Aqui em cima que eu digo é caso o preço desça, né? Então, caso o preço desça, você tem um trade daqui até lá. Se ele vai pegar daqui e voltar, ou se ele vai simplesmente passar reto e ir até lá, a gente não sabe. Então a gente tem o trade até onde? Até a próxima região. É por isso que eu falo muito. Parem de ficar se iludindo com trades longos. Peguem o trade até o próximo objetivo. Está dentro da tua expectativa? Aquele alvo paga 2 para 1, 3 para 1? Toca a ficha e vai até ele. Não fica querendo achar que vai colocar o preço ali e vai fazer um trade de 2.000 pontos todo dia. Não vai. Tá? Então tomem cuidado com isso. E aí depois a gente tem um ponto muito importante aqui, que é essa zona toda de liquidez, tá, galera? Então assim, ó, fiquem muito atentos, por isso que eu tenho falado de regiões para baixo, porque esse preço ele pode vir aqui ainda buscar todo esse dinheiro que está preso. Afinal de contas, ele ficou muito tempo, foram 3 dias praticamente que o preço ficou dentro desse range, tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque aqui, de fato, é a zona de interesse de compradores. Então, se estão desfazendo de posições aqui, com certeza eles vão trazer esse preço no lugar mais barato para comprar de novo. Podem ter certeza disso, tá? Então fiquem ligados nisso daí.
Beleza? Bora falar do Nasdaq. Vamos lá. Nasdaq, tem muita gente me falando, a gente tirando dúvidas sobre o mercado americano, né? E eu vejo muita gente camelando e apanhando do Nasdaq, mas por conta de não entender como que é a movimentação dele. Vou tentar explicar um pouco agora para ver se vocês compreendem. O mercado americano, ele é um mercado que se movimenta muito dinheiro. Então, toda e qualquer região de 5 e 15 minutos que vocês marcarem vão ser regiões fracas e vão ser regiões que podem sim serem atropeladas pelo gráfico, se você estiver enxergando só isso. Por quê que eu digo isso? Porque lá as negociações e as movimentações financeiras, como é uma bolsa que funciona 23 horas por dia, a maioria dos grandes players, eles trabalham com alvos longos e montagem de posições maiores. Isso significa que todo e qualquer objetivo lá dentro do mercado americano, você vai ter isso no 4 horas e no 1 hora. Por isso que eu falo para a galera, prestem atenção no gráfico maior para saber o que é que você está fazendo, que é o que a gente chama, existe um termo muito comum lá que é o chamado, que é o daily bias, que é o viés diário, né, que a gente fala. Então, turma, vocês têm que ter muita atenção em relação a isso. E quando eu falo ter muita atenção, é prestar de fato atenção no que o preço está mostrando. Olha um exemplo clássico aqui que eu quero mostrar para vocês. O que aconteceu aqui, ó? O preço, ele estava caindo, certo? Ó, o preço, ele estava caindo, mesmo ele sendo em tendência, nós estamos numa tendência de alta e o preço estava num pullback, aonde ele chegou numa região de demanda e começou a subir, né? O que nós temos aqui nesse meio de caminho? Prestem atenção, ó. Eu tenho um movimento de queda com fundo e topo, depois eu tenho uma alta que fez um choque. Nós estamos falando de um gráfico de 4 horas. E a mitigação segue acontecendo. O que eu tenho que enxergar nesse gráfico? Primeiro, tenho alvos lá em cima. Sim, eu tenho. Porém, o que o preço está fazendo aqui, me mostrando o que ele está fazendo no gráfico de 4 horas? Está fazendo um pullback. Concordam comigo que nós temos aqui, ó, um movimento muito claro de pullback, ó. Mais claro que isso, impossível, né? Um movimento de pullback claro. O que eu tenho que prestar atenção aqui agora? Primeiro, ele chegou nesse primeiro ponto aqui, né? Segundo, ele tem uma liquidez enorme aqui no gráfico de 4 horas, certo? E o que eu tenho aqui em cima são pontos importantíssimos e bem relevantes, que são, eu tenho esse order block aqui, e eu tenho esse outro cara aqui. 2 order blocks do gráfico de 4 horas. Então, vocês percebam o quê? O que aconteceu aqui, ó? Vamos recapitular. O preço veio aqui, deixou liquidez, desceu até o alvo, que inclusive, olha aqui, ó, foi nos 50% do order block do 4 horas e subiu, tá? Depois ele chegou aqui, ele não conseguiu romper, ou seja, ele deixou mais dinheiro preso, ok? Quando acontece isso, fica uma piscina de liquidez gigantesca aqui. E aí nós tivemos uma movimentação de queda, onde ele veio nesse imbalance aqui e voltou a subir. E aí eu falo para vocês estão vendo a importância dos imbalances no negócio de time frame maior, né? Ele sempre vai buscar e sempre vai respeitar, né? Desculpa a coceira aí no nariz. Aí o que eu tenho aqui agora? Um candle preto que tentou descer e um verde que engolfou.
Ou seja, eu estou tentando ir de novo para cima. Se ele bateu aqui, travou, fez esse fundo, bateu aqui, desceu, fez um fundo mais alto e subiu de novo, qual é a visão que eu tenho que ter? Se esse gráfico romper aqui, ele tende a buscar essa liquidez aqui de cima. Então, ele tende a fazer esse movimento. Que, quando pegar essa liquidez aqui, pode impulsionar o preço até o alvo, para depois voltar e, quiçá, depois ir até o segundo alvo. Claro, na teoria é bonitinho esse movimento, mas na prática a gente sabe que às vezes pode pegar um candle de 60 minutos e subir direto daqui mesmo e direto ao segundo alvo, assim como ele fez aqui, né? Então a gente tem essa movimentação. Visto isso, vamos dar uma olhada no diário, que é para entender o Daily Bias que eu falo. Olha só. Quando a gente fala, olha o tamanho da liquidez que eu tenho aqui. Eu tenho um topo de 3 candles diários. E no candle diário, o preço virou, né? Então eu tenho aqui e ele está fazendo o segundo candle de alta. Por isso que eu falo para vocês, como esse candle diário de alta, ele está sendo um candle de força. Se amanhã o preço, amanhã ou hoje, né? Se eu estou gravando sábado, mas se você assistir domingo, se o preço abrir hoje e no mercado de amanhã ele ameaçar a romper aqui, nós temos a continuidade de alta. Nós temos o quê? O Daily Bias, o viés diário olhando para cima, tá? Agora, existe um porém. Nós temos feriado nos Estados Unidos segunda-feira e a bolsa só funciona até a hora do almoço. Então, assim, tomem cuidado com operar segunda-feira, porque as bolsas à vista não funcionam e a CME ela funciona, abre amanhã à noite e fecha na segunda no horário do almoço, tá? O horário do almoço é horário East Time, EAT, e muita gente confunde, até porque a gente fala assim, às vezes na Apex está lá no calendário que você pode operar até 16h59 EAT, porque 16h59 EAT é 1 hora menos que aqui, então aqui é 17h59, então você pode operar até antes das 6 e a bolsa abre às 7. Então tem que tomar cuidado e entender esse horário certinho para ver o horário de fechamento dela segunda. Por via das dúvidas, eu nem operar vou, porque é um dia que não se tem muita liquidez e o mercado fecha cedo, tá? Mas fiquem atentos em relação a isso. Então, turma, visto isso, vocês entenderam a movimentação que ele está fazendo? E aí, olha só o que acontece. Olha como que eu tenho a minha característica dos 60. Os 60 minutos que fechou foi um candle preto, que se esse preço abrir amanhã e romper a máxima desse candle, o que a gente tem aqui? Aquele famoso operacional que o ogro tanto fala, que é o tal do gift, que é um candle pequeno que tentou reverter e depois o movimento foi ao contrário. Exatamente aqui, ó, tá vendo? Teve um gift aqui, teve o gift aqui, ó, o branco que tentou subir, depois o vermelhada foi embora e rasgou para baixo. Então, esse pontinho aqui é fundamental para isso, para entender qual vai ser a movimentação do mercado, tá? Claro, a abertura amanhã eu acredito que ele vai ficar travado dentro desse range, né? Justamente por causa do feriado, e no domingo normalmente ele começa com uma amplitude baixa, mas é importante vocês terem essa noção do que está acontecendo, tá? E aí, visto isso, a gente tem aqui em cima o nosso order block do 4 horas, né? Que eu vou alterar aqui. Opa. Droga. POI 4 horas, né? Esse outro aqui também é um POI do 4 horas. E aí, dentro deles, vocês começam a enxergar que a gente tem situações engraçadas, ó, porque aqui, ó, dentro desse OB do 4 horas, eu tenho o quê? Eu tenho um Fair Value Gap do 1 hora. Estão vendo aqui, ó?
Então, sim, eu vou deixar marcado. Eu tenho Fair Value Gap do gráfico de 60 minutos. Aqui embaixo eu não tenho. Eu tenho mais aqui embaixo. Olha só. Nessa situação aqui. Porém, eu tenho que ficar esperto porque eu tenho liquidez mais lá na extremidade, tá? Mas não custa a gente deixar marcado. Beleza? Então, vocês percebam que a gente tem os pontos de alvo ali em cima com base numa hora. E aí basta fazer o quê? Entender a forma como o preço abre para vocês verem dentro dos 5 minutos aonde vocês pegarem a entrada e para que lado o preço está indo. Certo? Então, aproveitem que essa aulinha foi top. Isso aqui não é para Nasdaq, isso aqui serve para qualquer ativo. Se baseie no time frame maior para vocês entenderem para onde o preço está indo. Certo? Vamos embora falar do euro. O euro na sexta-feira seguiu viajando para baixo. Fez uma venda aqui que inclusive eu tinha falado de estar esperto com esses alvos aqui em cima, né? Mas assim, o que ele fez? Ele não foi capturar a liquidez lá em cima, perdeu o fundo e mais uma vez vocês prestem atenção na força dos Fair Value Gaps. Ele deixou o gap e é justamente no gap que ele deu a venda, tá? E continuou o caminho aquele que eu tinha falado de ir ao próximo alvo. Então agora ele está muito perto desse próximo alvo. O que é a intenção e o que é interessante vocês fazerem? Aguardar essa movimentação para ver o que ele irá fazer na hora que chegar ali naquele alvo, porque é um alvo também dos 60 minutos, tá? Então vocês têm que estar ligados nessa movimentação. Tem alvos mais para baixo? Sim, tem muito alvo para baixo, só que ele não vai descer direto. E aqui nessa região, olha só, aonde eu tenho pontos importantes aqui para analisar. Se eu colocar nos 5 minutos, vocês vão ver que eu não tenho. O único lugar que eu tenho que é interessante vocês prestarem atenção é esse carinha aqui, ó. Tá vendo que eu tenho um gapzinho aqui? E esse gapzinho, ele tá igual no 5 e no 15. Olha só. 15 minutos, o mesmo gapzinho aqui, ó. Estão vendo? Mesma coisa. Então, fiquem atentos. Esses detalhes no gráfico fazem muita diferença, turma. E isso aqui faz com que vocês possam, às vezes, perder o trade ou tomar um stop bobo. Por quê? Eu vou colocar aqui, ó. Você está olhando como isso aqui fosse um order block, marca isso aqui, bota a ordem aqui, o stop logo atrás, aí ele dá aquela violinada atrás do candle, te estopa e depois vai embora para o alvo. Então, fiquem atentos a esses pequenos detalhes que o gráfico mostra, tá? Mas a princípio o euro é isso, ele está chegando perto de um alvo e é esperar a reação para ver se ele dá alguma movimentação de compra quando ele reagir aqui, ou se vamos esperar ele pegar essa liquidez aqui, subir até essa região aqui para depois fazer o movimento de continuidade, beleza? E para a gente finalizar, vamos falar de ouro. Aqui, ó, sexta-feira o preço fez... o ouro, na verdade, ele fez um movimento sexta-feira, que é o que a gente fala, o famoso trade de livro, né? E é perder a estrutura, voltar e dar a entrada. Pum, até embaixo. Né? De novo, vocês têm que tomar cuidado, duas coisas que eu falo. Cuidado com order block antes de Fair Value Gap e order block depois de Fair Value Gap. Aqui foi ao contrário. Ó, nós tínhamos um gap aqui e o preço fez o quê? Violinou o gap porque eu tinha um order block logo atrás. Tá? Então tem que estar sempre atento a essas movimentações. O que é interessante vocês fazerem sempre quando acontece isso? O preço bateu aqui, você vai entrar, teu stop sempre tem que estar atrás.
tá? Porque se ele violinar o imbalance um pouco mais, você vai estar protegido. E uma coisa que é importante é, na hora que você está analisando o seu alvo, né? O seu alvo objetivo é o seguinte: se eu entrar nesse trade aqui, se eu entrar nesse trade aqui, colocar o meu stop atrás, o meu alvo é o fundo. Quanto me paga? 3,7. É acima de 3 para 1? Tá valendo. Entenderam? Essa é a conta. Pura e simples. Se isso daqui fosse até o último fundo aqui, quanto me pagaria? 2 para 1. Beleza. Ou não pagaria 2 para 1, pagaria pouco menos até o fundo, daria 2 para 1 e 99 para 1. Tá valendo assim mesmo. Por quê? Acima de 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, quanto mais melhor. Mas acima de 2 para 1 já é válido, tá? Então, é isso que vocês têm que analisar. Bora botar numa hora aqui para a gente ver o que está acontecendo. Ó, percebam, isso aqui, galera, é topo histórico do ouro. Tá? É por isso que ele já bateu 1, 2, 3, 4, 5 vezes e não consegue passar. Porque toda vez que ele bate aqui, o mercado realiza a posição e ele cai. Agora, a gente tem 2 pontos aqui embaixo, que eu já falei para vocês. Tenho esse aqui e tenho outro lá embaixo. O que a gente tem que fazer aqui agora? Primeiro, percebem que ele chegou no fundo aqui e bateu para cima de novo. Ou seja, não rompeu. Então, o que eu tenho que analisar e esperar? Se ele romper agora esse fundo, né? Eu posso até tirar aqui, ó, vou até diminuir e deixar onde estava aqui no order block do 15 minutos, tá? Se ele bater aqui, olha só, vamos lá. Eu tenho esse ponto, eu tenho esse ponto, que são os retestes dos fundos. Esse aqui já foi retestado. Agora eu tenho um reteste aqui. Então, se esse preço vier subindo, fiquem espertos para uma possível próxima correção, tá? Aonde que seria esse ponto de correção, né? Mais próximo lá de cima. Eu tenho um ponto aqui, tá? Nessa zona aqui. E eu tenho essa outra extremidade aqui, tá? De qualquer maneira, toda essa região aqui é uma região de interesse, ok? Se você pegar, vamos lá. Se você pegar o pullback dessa volta aqui. Opa. Deixa eu... Se você pegar aqui, ó, o pullback dessa volta, traça a Golden Zone. Tá vendo? Ó? Toda essa região que eu marquei, tracem a Golden Zone. Chegou aqui nessa região, rejeitou. Tenta descer vendido, porque houve uma quebra de estrutura aqui atrás. Tá? Então, muito cuidado e muita atenção em relação a isso aí. Quando você olha e não vê um order block claro, traça a Golden Zone. Traça a Golden Zone e espera o preço chegar nessas regiões aqui, ó. E aí você espera para tomar uma decisão, tá? Isso vai ajudar demais a conter a ansiedade. Certo, galerinha? Então era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Nosso estudo de domingo sempre é um pouco mais longo, mas eu acho que essa aulinha que eu dei aí no Nasdaq sobre como você interpretar e enxergar os gráficos maiores vai ajudar muita gente. Então tenham a todos um excelente fim de domingo, fim de semana. Bom descanso e uma excelente semana e um excelente setembro para todos nós. Certo, turma? Então tá, era isso. Valeu!